Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Amém. Valeu não, de novo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Amém. Agora sim, tá vendo como fica melhor o clima? Glória a Deus. Irmãos, vamos trazer aqui uma palavra, abençoada nessa noite. Desde já que Deus abençoe e continue abençoando, a vida de cada um que se propôs a vir adorar a Deus nessa noite. Eu quero fazer o seguinte nessa noite. Os irmãos abram em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 2. E os irmãos já podem se sentar nessa noite, amém, irmãos? Pode se sentar, mas já deixa aberto aí, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2, que hoje nós vamos trazer uma reflexão para as nossas vidas. O tema da palavra dessa noite é 3 estágios da queda. 3 estágios da queda. Nós sabemos que o ser humano, irmãos, representados ali por Adão e Eva, o ser humano caiu em pecado. Adão e Eva ali representava toda a humanidade. E nós sabemos que o capítulo 3 de Gênesis, nós podemos dizer que é o capítulo mais triste da Bíblia, que foi quando o homem desobedeceu a Deus e ali ocorreu a queda. O homem caiu e caiu em pecado. Então nós podemos dizer que a humanidade já é uma humanidade caída, por causa do pecado original. Agora, graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor. Graças a Deus, agora nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que Jesus Cristo, Ele nos reergueu. Nós não estamos mais caídos, porque Jesus nos deu as mãos e nos colocou de pé na presença dEle. Agora a Bíblia fala algo que é um alerta para todos nós. É um alerta para o cristão. Eu creio que essa palavra, é claro, a palavra de Deus é para todos, mas eu creio que essa palavra de hoje, irmãos, ela é especialmente para os cristãos. Ela é principalmente voltada aos cristãos. Aqueles que já conheceram Jesus, aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, aqueles que professaram sua fé em Jesus. A Bíblia fala, aquele, pois, que julga está de pé, cuidado para que não caia. Tem uma doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem uma doutrina que diz isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se alguém ali caiu em pecado, não se arrependeu, morreu, é porque nunca foi crente. Tem uma doutrina que diz isso, né? Mas quando eu olho para esse texto que diz assim, aquele pois que julga que está de pé, cuide-se para que não caia, aí eu vejo que não é bem assim. Porque para a pessoa cair, a pessoa tem que estar de pé. Quem já está caído, irmãos, não tem como, né? Já está caído, agora quem está de pé é que cai. Então aqui eu quero falar de um alerta, um perigo que qualquer cristão corre se não tomar cuidado com a vida espiritual. A vida espiritual é o maior investimento que nós podemos fazer, é na nossa vida espiritual. Nós podemos nessa terra, irmãos, correr atrás de muitas coisas. Nós podemos desejar muitas coisas e nós podemos até nos esforçar por muitas coisas. Mas o maior investimento que nós fazemos é na nossa vida espiritual. Porque é este investimento que vai fazer com que nós vamos morar na glória. É este investimento que vai nos garantir a nossa salvação. Esse investimento, ele exige sim um esforço, porque a Bíblia mesmo fala que o céu é tomado também por esforços. É claro que a salvação não é pelos nossos esforços, mas é com os nossos esforços também. Porque se Jesus Cristo morreu lá naquela cruz, Ele morreu porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. E o propósito que Ele tem na minha e na sua vida é que a gente venha se separar deste mundo, que a gente venha se separar do pecado e que a gente venha colocar a mão no arado. Colocar a mão no arado, ter uma disciplina espiritual, ter uma vida com Deus, irmãos, exige ou não exige um esforço também? Então não é por esforços, mas é com esforço. O esforço acompanha. A mesma coisa é o batismo. Não é o batismo na água que salva, mas o batismo nas águas, ele acompanha a salvação. A Santa Ceia do Senhor também é assim.
Não é a Santa Ceia do Senhor que salva, mas a Santa Ceia do Senhor acompanha a salvação. As boas obras também não são as boas obras que salvam, mas as boas obras acompanham a salvação. Então, o esforço também, ele vai fazer parte da nossa trajetória, ele vai acompanhar a salvação. Quero agradecer nossa diaconisa Roberta, né, que já procurou saber se já tinha água aqui. Já tem, viu, irmã? Obrigado. E a irmã tem sido uma obreira de valor. Toda vez ela olha para os copos aqui e já fica esperta, né? Obrigado. Então, irmãos, a Bíblia diz isso: aquele que julga, pois está de pé, cuidado, para que não venha cair. Então eu quero falar aqui dos 3 estágios da queda. E o primeiro estágio que eu quero trazer aqui eu quero falar de degradações. O primeiro estágio, antes da queda, que eu quero falar, é claro que existem vários, mas aqui eu quero citar 3 principais aqui, que Deus colocou no meu coração. Envolve degradações. E a primeira degradação é a degradação do ensino. Nós sabemos que nós somos salvos quando nós conhecemos a palavra. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor William, nós somos libertos de quê? É claro que nós podemos dizer, nós somos libertos do pecado. Mas se a gente for pensar mais profundamente, nós podemos dizer que nós somos libertos de nós mesmos. Nós somos libertos das nossas escolhas erradas. Nós somos libertos, irmãos, do nosso caminho tortuoso. Nós somos libertos das nossas paixões pecaminosas. Porque quando entrou o pecado no mundo, o homem ficou totalmente inclinado para o pecado. A Bíblia fala: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está falando do quê? Da natureza caída do homem. Então nós somos libertos de nós mesmos. Agora, a primeira degradação antes da queda é a degradação do ensino. E aí em 1 Timóteo 4, versículo 1, onde os irmãos abriram aí, nós vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, ó: o Espírito, e aí preste atenção que é o Espírito com letra maiúscula, né? Ou seja, o Espírito Santo do Senhor. Aqui diz, ó: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, né, dependendo da tradução de cada um, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos, com letra minúscula, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, nos últimos dias, Pastor William, nós já estamos nos últimos dias? Irmãos, a Bíblia nos ensina que nós já estamos nos últimos dias. Como assim, pastor? Tantos anos que eu ouço falar que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda e nós estamos nos últimos dias? Quer dizer que daqui 2 dias, 3 dias vai tudo se acabar? A Bíblia fala, irmãos, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, quando fala nos últimos dias, não está falando dias literais, está falando de um tempo determinado. Agora, nós já estamos nos últimos dias. Irmãos, muitas vezes eu tenho uma impressão muito forte no meu coração que nós estamos vivendo a última geração antes de Jesus Cristo voltar. É claro que não tem como eu ter certeza, não tem como eu saber exatamente disso, porque Jesus Cristo ele falou: o dia e a hora, nem o Filho nem os anjos não sabem, só o meu Pai que está nos céus. Mas dá essa impressão dentro do coração. Com tanta coisa acontecendo, com tantos sinais acontecendo, nós temos essa impressão que nós estamos vivendo a última geração antes de Jesus Cristo voltar. E ao mesmo tempo que tem muitos se despertando para isso, ao mesmo tempo a gente olha para o outro lado e vê que parece que tem pessoas que parece que estão ficando cada vez mais cegas, que estão se acostumando com tudo. Antigamente, quando a gente ouvia uma notícia ruim, a nossa tendência era de ficar ali assustado, impressionado, de passar o dia todo pensando naquilo. Hoje em dia parece, irmãos, de que tantas notícias ruins que estão acontecendo, hoje em dia parece que quando você vê uma notícia ruim, parece que já não tem mais aquele impacto todo igual quando tinha antes. Quando a gente ficava sabendo de uma morte antes, isso deixava a gente impactado. Hoje em dia, morre ali, no outro dia parece que a gente já nem lembra mais. Não sei se os irmãos estão percebendo que hoje em dia parece que está ficando normal de tanta maldade. Hoje mesmo estava vendo ali nos noticiários, um senhor aí, um sujeito aqui de Brasília, se eu não me engano ele é aqui de Brasília mesmo,
que diz que ele sequestrou uma menina de 12 anos, violentou a menina, primeiro colocou a menina dentro de uma mala ali, né, escondendo a menina, levou a menina ali, dentro de uma mala e depois violentou essa menina, né? E hoje em dia aquela notícia está ali, eu penso, essa notícia, alguns anos atrás, ia impactar muito mais do que está impactando hoje. Então a primeira degradação que vem, que aqui está citando aqui, a degradação do ensino. E como eu disse, é a palavra que nos liberta. O diabo, ele não quer que nós nos dediquemos ao ensino da palavra. E aqui diz que essa degradação vai fazer com que as pessoas comecem a seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ou seja, ensinos de demônios. Os irmãos sabiam que os demônios ensinam? Os demônios ensinam, irmãos. E como os demônios ensinam? Eles ensinam através dos falsos profetas, eles ensinam através dos falsos mestres, eles ensinam através dos falsos pastores, mas não somente na parte religiosa, eles ensinam também através dos falsos professores, no colégio também. Tem muitos professores que estão ensinando coisas demoníacas para os nossos filhos. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque o demônio, ele vai usar qualquer um para ensinar os seus enganos, as suas mentiras. Então, neste mundo que nós vivemos num mundo que cada vez mais a mentira está sendo espalhada. Não somente na igreja, mas nos colégios, através da mídia, através da televisão, tem muita mentira acontecendo para desviar as pessoas do caminho certo. Porque o diabo, ele é mentiroso e ele é enganador desde o princípio. Ele aparece lá em Gênesis mentindo, enganando. E se os irmãos forem abrir a Bíblia lá em Apocalipse ele vai reaparecer fazendo o quê? Enganando de novo. Então, do início ao fim, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Lá em Gênesis, enganou Adão e Eva. Lá em Apocalipse vai dizer que ele vai ser preso por um período, mas depois ele vai ser solto de novo para quê? Para enganar as nações. Então ele é um enganador. Muitas mentiras espalhadas. Existem as fake news do diabo, né? Então o diabo, ele ensina, ele usa as pessoas para ensinar o errado. E aqui diz também que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então quem ele usa? Ele usa os homens. Tem muitas vidas, a gente gosta muito de frisar isso aqui no ministério. Tem muitas vidas, irmãos, que saem aí desesperadas para querer saber o que vai acontecer no futuro. Se a gente chamar a pessoa para orar, se a gente chamar a pessoa para ler a Bíblia, se a gente chamar a pessoa para um estudo bíblico, a pessoa não quer não. Mas se a gente falar, tal lugar vai ter o profeta Canela de Fogo que revela até CPF. Muitos vão querer ir. Muitos vão querer ir, irmãos. E aí o engano está aumentando cada vez mais. Eu fico muito ligado no que está acontecendo, né, no mundo evangélico. Hoje em dia parece até que diminuiu mais. Mas assim que esse Facebook começou ali a fazer muito sucesso, aí eu ficava observando ali as lives. Aí nas lives, acho que a irmã Valéria também, que a irmã Valéria tá ligadinha ali. Aí nas lives, irmãos, colocava ali, profeta tal, revela tudo. Revela mais que o Fujioka. E ali, irmãos, muitas vezes eu clicava ali naquela live para saber se saiu o evangelho dali, uma palavra, alguma coisa. Irmãos, era o tempo todo. Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus está mostrando isso aqui. E era só bênção. Bênção do começo ao fim. E aí tem uma curiosidade. Eu estudando o livro do profeta Isaías, diz que o profeta Isaías, ele profetizou, foi um dos profetas que mais profetizaram. O livro do profeta Isaías é considerado uma mini Bíblia, porque ele tem 66 capítulos. É considerado uma mini Bíblia. É um dos livros maiores que tem, né, na Bíblia, mais extensos que tem. A Bíblia chama o profeta Isaías de um dos profetas maiores. Por quê? Porque profetizou mais. Então o profeta Isaías, ele profetizou bastante. Agora, segundo eu estava estudando, certa vez, diz que o profeta Isaías, ele profetizou 50 vezes em 55 anos. Olha, profetizou 50 vezes. É até muito, né? 50 vezes. Mas ele levou 55 anos para profetizar 50 vezes. Hoje em dia, se você prestar atenção, tem profetas, né? Que profetizam 50 vezes em 5 minutos. E é só profecia de bênção. Revela 50 vezes em 5 minutos.
E é só profecia de bênção. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. É a caneta de ouro, é a chave da casa própria. Todos nós queremos, né? E eu desejo isso para todos os irmãos. Mas aí eu fico pensando, é só profecia de bênção? E cadê uma exortação? Cadê uma palavra ali de alerta? Porque na maioria das profecias do profeta Isaías, se você for observar bem, são profecias de juízo. São profecias de alerta. Ele chegou até mesmo para o rei. Imagine, irmãos, o rei. Quem é que tem coragem de chegar hoje para o presidente e falar isso? Conserte sua casa, senão certamente você morrerá. Ele chegou para o rei. Então a maioria das profecias de alerta. Cuidado, se arrependam, saia dessa vida, saia desse caminho, vai buscar a Deus. Então nós temos que ter cuidado com essa distorção do ensino da palavra. Aqui no ministério, os irmãos veem que agora nós estamos ali, começamos essa semana, irmãos, e eu queria até falar para os irmãos, nós estamos buscando uma direção de Deus, por algumas circunstâncias, né? Algumas coisas que está passando na obra no momento. Nós colocamos ali o estudo bíblico gravado nas lives, estamos disponibilizando aí nos grupos, no YouTube e no Facebook. Mas ainda assim, irmãos, um conselho, uma coisa que eu peço de todo o coração, é que os irmãos não deixem de estudar a Bíblia. Não é porque não está tendo presencial, irmãos, que você vai relaxar, não. Pelo contrário, aproveite que agora você vai ter o tempo que você achar melhor e procure se aprofundar mais. Procure prestar mais atenção. Separe o seu tempo ali para ler a sua Bíblia. Separe o seu tempo para estudar a Bíblia. Separe o seu tempo ali para ler a revista. Separe o seu tempo para ouvir a live ou assistir da maneira que você preferir. Mas não relaxe, irmãos. Porque essa decisão que eu tomei, eu creio que é uma decisão provisória, mas na frente é Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas eu creio que essa decisão que eu tomei, irmãos, essa decisão não foi fácil. Minha esposa acompanhou a agonia que eu estava. Minha esposa acompanhou a batalha que eu estava para tomar essa decisão. E aí eu quero até contar um testemunho aqui para os irmãos. Lá na live eu contei um pouco, mas aqui para os irmãos também eu quero contar de novo. O que acontece? Quando eu fui tomar essa decisão, aí eu já estava orando há algumas semanas, aí chegou no sábado, do sábado para domingo. Aí eu acordei ali de madrugada, acho que eu acordei eram umas 4 e pouco, 5 horas da manhã, não lembro direito. Mas acordei ali de madrugada. E acordei agoniado, irmãos. Acordei angustiado. E clamando a Deus e falando, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma resposta. Não consegui dormir mais para tomar essa decisão. Só que eu não queria ficar agoniado sozinho, aí eu fui e acordei minha esposa. Irmãos, ela não gosta não. Imagina uma mulher que acorda braba, se a gente acordar ela. Mas eu falei, Nilma, não estou aguentando não, eu estou precisando de um conselho, de uma direção e me ajuda aqui. Já perguntei para Deus, mas você também vai me ajudar. E aí ela me aconselhou, conversou ali comigo um pouco. Aí dormiu de novo. Minha esposa é assim, se eu parar de conversar com ela, rapidinho ela já dorme. Irmãos, parei de conversar quando vê. Às vezes quando eu estou conversando, ela só, quando eu vejo, já está dormindo. Eu já tenho mais dificuldade, ela dorme rapidinho. A irmã Rita também? Aí olha, vai pastor William. Mas 3 horas ela está de joelho, é verdade, às vezes eu até assusto. 3 horas ela está de joelho. Então o que é que acontece, meus irmãos? Aí eu acordei ela, pedi ali umas orientações também. Aí quando ela voltou a dormir, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar a revista. Já vou estudar a revista para essa semana. E aí já tinham dado umas lidas, né? Mas eu falei, mas agora eu vou estudar e vou preparar o estudo. E os irmãos que acompanharam, ou que vão acompanhar ainda, os irmãos viram que nesse estudo estava falando ali dos filhos do sacerdote Eli e dos filhos do profeta Samuel. O sacerdote Eli foi um sacerdote que serviu na casa do Senhor. O profeta Samuel foi um dos profetas mais importantes também da Bíblia. E sabe o que essa lição ensinou? Essa lição ensinou que esses sacerdotes, esse profeta, eles se dedicaram muito à obra do Senhor, mas não se dedicaram tanto aos próprios filhos. Não se dedicaram tanto à própria família. Eles ficaram desapercebidos quanto ao seu lar. E os filhos do sacerdote Eli eram totalmente depravados, eram totalmente desviados da casa do Senhor, e o pai estava ali desapercebido quanto a isso. O fim dos filhos do sacerdote Eli, irmãos, foi um fim triste. Eles morreram. Morreram os dois. Deus já tinha prometido que eles iam morrer e eles morreram. O profeta Samuel também ficou ali desapercebido quanto aos seus filhos
e vai dizer que seus filhos não obedeceram como o profeta Samuel, se desviaram. E aí, quando eu estava ali numa parte ali da lição, Deus ele falou, imagine um sacerdote que serviu durante 40 anos na casa do Senhor, mas não cuidou da sua própria família. Aí eu pensei, já pensou? Às vezes nós corremos o risco de ganhar os filhos de todo mundo, mas se a gente não tiver cuidado, nós perdemos os nossos próprios filhos. E aí os irmãos vão entender por que eu estou dando esse testemunho. Eu já estava ali prestando atenção na minha casa, no meu lar. Os irmãos já observaram que o Pedro Henrique, ele me ajuda muito. Pedro Henrique, essas lives que fazem, dos louvores, da pregação, tudo que é ligado aqui de som, de equipamento, de internet, tudo isso, irmãos, é o meu filho que aprende e é o meu filho que faz. Eu costumo dizer que ele é o meu melhor sonoplasta, porque é o único que eu tenho. Brincadeira, né, irmãos? Ele é o meu melhor sonoplasta. Ele é músico, ele faz as lives, ele aprende a mexer em tudo, fazer cabo, aprende tudo. Esse menino tem um talento admirável, né? E os outros jovens também. Mas é meu filho que me ajuda muito. E nos últimos estudos bíblicos, neste ano, aí que eu comecei a observar, ele está estudando de tarde, aí ele sai do colégio às 6h15, às 18h15 que ele sai do colégio. Então, quando ele sai do colégio às 18h15, vai chegar lá em casa às 18h30. Aí é o tempo só dele lanchar, passa um pouquinho, nós já temos que vir para a igreja, para quê? Para preparar tudo. Porque os irmãos, quando chegam às 19h30, eu só começo aqui a dar o ensino e tudo, né? Mas antes do ensino tem toda uma preparação. Preparar todos os slides, preparar ali a live, preparar ali a capa do vídeo, né? Mas ele gosta de fazer isso. Mesmo que ele gosta de fazer isso, irmãos, mas a gente vê é algo cansativo. Aí eu já estava pedindo essa direção, e aí semana passada a minha filha também conversou comigo, a Suzane. Falou, pai, ela não é de se abrir muito, mas nesse dia ela resolveu se abrir. Ela falou que estava muito ansiosa, angustiada, estava ali, né? Aí ela resolveu conversar com a gente, que ela estava ali muito preocupada, porque agora ela está trabalhando e está fazendo faculdade também. Aí nessa correria de trabalhar e de fazer faculdade, ela estava muito ansiosa, triste, com medo de reprovar na faculdade. E aí eu fiquei prestando atenção, falei, meu Deus, nós estamos numa fase da obra ali, que eu tenho que prestar atenção mais na minha casa. Minha esposa, como eu falei, cuida da loja, cuida da igreja, vem para as consagrações, nunca desistiu das consagrações também. Cuida da obra do Senhor, né? Cuida do esposo, cuida dos filhos, cuida da cachorrinha que tem lá em casa. Ela cuida de tudo. Então, para minha esposa também não está fácil. E aí, quando eu fui estudar essa revista, que Deus falou disso, cuidado com os da sua casa também, com seus filhos, que deu o exemplo desses sacerdotes, aí me ajudou a tomar essa decisão. Os irmãos estão entendendo por que eu tomei essa decisão agora também? Estão entendendo melhor? Estão, né, irmãos? Tem outros motivos também, mas esses são os principais. Os outros eu não vou falar, não. Mas esses, irmãos, é porque não precisa. Mas esses são os principais motivos. Mas ali eu senti uma resposta de Deus, eu ouvi uma resposta de Deus. Aí eu fiquei mais aliviado. Porque se tem uma coisa que eu tenho medo, é de tomar uma decisão que não é uma decisão de Deus. Porque se eu tomar uma decisão que não é uma decisão de Deus, vai trazer consequências, não para mim, mas para os outros também. E eu vou ser cobrado. Então, enquanto Deus estiver direcionando dessa maneira, vai ser dessa maneira. Mas eu peço encarecidamente para os irmãos, não relaxem, irmãos. O inimigo ele vai fazer tudo para te desanimar, para você não ter paciência, para você não se concentrar. Ele vai querer fazer de tudo, mas não deixe ele prevalecer sobre a sua vida. Continue estudando a palavra do Senhor, se dedicando à palavra, porque a primeira degradação é a degradação do ensino. E aí eu quero trazer outro texto aqui também, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, que diz assim, ó, nos últimos tempos também, está falando dos últimos tempos. 2 Timóteo 4, versículo 3 ao 4, vai dizer, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Pedro, coloca aqui de novo no versículo 3. Eu vou ler aqui nessa versão com os irmãos. Diz assim, ó, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então chegará um tempo que as pessoas não vão suportar, sabe o quê? Ouvir a verdade. Aí eu quero perguntar para os irmãos, esse tempo já chegou ou não? Já chegou, irmãos. Hoje em dia, o que mais estão se fazendo aí? Querendo combater a verdade. Quando se fala a verdade hoje em dia, está censurando, prendendo, perseguindo. Sempre existiu isso, pastor? Sempre existiu. Mas a Bíblia fala que isso o quê? Se intensificar. Então, irmãos, a verdade, ela está sendo caçada. Eu creio que o principal que o inimigo está fazendo para destruir as vidas é caçar a verdade e espalhar a mentira. Como eu disse, o mundo já está sendo enganado. Mas isso pode acontecer também com os cristãos. O inimigo, ele pode confundir os cristãos. Então essa questão de muitas vezes o pastor dar uma exortada na igreja, pastor exortar, pastor lançar ali uma palavra dura, e as pessoas ali endurecer o coração e falar, só de raiva vou sair dessa igreja. O pastor falou algo que eu não gostei, que eu não queria ouvir, aí faz o quê? Vou sair da igreja. É isso aqui, ó, não suportarão a sã doutrina. Aí diz, ó, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, as pessoas vão procurar aqueles mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Não é aquilo que elas precisam ouvir, mas é aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, palavras agradáveis, palavras que massageiam o coração, palavras que massageiam o ego. Então, se a igreja prega a verdade, não quero saber dessa igreja não, vou atrás daquela que só profetiza coisa boa. Lá em Isaías 31, versículo 10, vai dizer que o povo estava desse jeito. O povo, quando chegava um profeta de Deus ali, eles queriam até matar. E eles pediam ali para os falsos profetas. Eles pediam para os falsos profetas. Eles diziam assim, profetizam para nós coisas boas, profetiza para nós coisas agradáveis, mesmo que seja mentira, mas profetizam para nós coisas agradáveis. Nós não queremos saber desse santo de Israel. Então o estágio para a queda é isso, é trocar o ensino da verdade pela mentira. O diabo, ele sempre investiu nisso. Ele já quis mentir até para Jesus. Jesus, quando foi tentado ali no deserto, o diabo não foi ali para mentir para Jesus? O diabo chegou ali e falou, não, o Senhor é filho de Deus. Se o Senhor é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Sabe por quê? Porque está escrito. Ele quis usar a palavra, mas usou de uma forma distorcida, usou de uma forma mentirosa. Então ele sempre usou essa arma. E aí no versículo 4, pode passar, Pedro. Versículo 4 diz assim, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, como eu falei para os irmãos, essa palavra aqui não é para o ímpio não. Essa palavra aqui é para o cristão, ó. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. E nós viemos da onde, irmãos? Nós viemos das fábulas. Fábula é um mito, é uma coisa que não é verdade. Parece verdade, mas não é verdade. Fábula, vamos dar um exemplo aqui, é a história de gnomos, né? É a história ali de Saci Pererê. São coisas que são mentirosas. A novela trabalha com o quê? Novela trabalha com mito. O que é um mito? Algo que parece que é verdade, mas na verdade é uma mentira. Quando você assiste, acho que vocês não assistem mais não, né? Mas quando os irmãos assistiam novela da Globo, está repreendido. Mas quando os irmãos assistiam novela da Globo, irmãos, minha avó assistia novela e quando eu ia falar com ela, ela ficava brava. A velhinha ficava brava quando eu estava assistindo novela ali, e eu falava que ela tinha que se libertar ainda, irmãos, ela ficava brava. Da novela, né, claro. Mas imagine, irmãos, quando você está assistindo uma novela ou um filme, que é uma ficção, não é uma verdade, é uma ficção. Mas aquilo ali tem poder de mexer com os seus sentimentos, tem ou não tem? Você assiste uma novela ali que está mostrando uma história triste, você até chora. Você assiste ali um filme, imagina um cara bobo para chorar, sou eu. Você está assistindo um filme triste ali, irmãos, passa um pouco, você está ali chorando também, descendo lágrimas dos olhos. Mas é uma mentira, não é verdade. Mas mexe com as nossas emoções, é ou não é verdade? Se você for também começar a ouvir falsas profecias, falsas revelações, isso pode mexer com as suas emoções também. Quantas pessoas não ouvem até mesmo uma falsa revelação,
mas começa a chorar também. Chora e dá glória a Deus, glória a Deus, Espírito. Mas muitas vezes é uma mentira. Então nós não podemos nos basear pelas nossas emoções. Nós temos que nos basear pela palavra da verdade. O cristão, ele não vive por sentimento, irmãos. O cristão, ele vive por fé. Sabia disso? O cristão não vive por sentimento, ele vive por fé. O Espírito Santo tem poder de mexer com as nossas emoções? Tem, né, irmãos? É evidente. Nós somos seres emocionais também. O Espírito Santo tem poder de nos fazer nos arrepiar, chorar? Tem. Mas as falsas profecias e os falsos profetas também têm esse poder de persuasão. Então você não pode viver por sentimento. Você tem que viver por fé e pela palavra da verdade. Tem dia que você vai estar na maior unção, na maior alegria, dando glória, mas tem dia que você vai estar gemendo. Então quer dizer que quando você está na maior alegria, você está cheio de Deus, e quando você está gemendo, você não está? Não, irmãos. Você pode muitas vezes estar ali gemendo, triste, angustiado, mas o Espírito Santo do Senhor está contigo da mesma maneira. Porque no Salmos 91 a palavra diz isso: na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, na sua angústia eu estarei com ele. Então não viva por sentimento, irmãos, viva por fé e baseado na palavra. Segunda degradação. Primeira degradação é do ensino, e a segunda degradação, que nós podemos dizer que essa segunda degradação também é o segundo estágio para a queda. A segunda degradação é a degradação moral. Olha só aqui, 2 Timóteo também, 2 Timóteo capítulo 3, olha o que a palavra vai dizer. 2 Timóteo capítulo 3, a impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha só, 2 Timóteo, né, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, é isso? Capítulo 3, versículo 1, que eu anotei até errado aí, né, Pedro? Capítulo 3, versículo 1 até o 5 que eu li aqui. Então veja a degradação moral. O mundo já anda numa degradação moral. Agora o cristão, se ele não tomar cuidado também, ele pode também, irmãos, cair neste mesmo perigo, nesse mesmo pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. A Bíblia fala que quem vai espalhar esses ensinos errados e vai fazer com que o homem caia na degradação moral, são homens que têm a mente cauterizada. Pastor William, o que é ter uma mente cauterizada? É ter uma mente insensível ao pecado. Então a pessoa, ela ali abre uma brecha para um pecadinho. Ah, não, é só um pecadinho, isso aqui não tem nada. Isso aqui não tem nada a ver, é só um pecadinho. Aí abre essa brecha, aí um abismo chama outro abismo. No começo a mente acusa, opa, isso aí é pecado. Mas aí a pessoa continua praticando, e na hora não tem consequência nenhuma, a mente vai ficando insensível. Vai chegar o momento que a mente nem vai acusar mais aquela pessoa. A pessoa vai achar que tudo aquilo ali é normal, que Deus é amor e que vale tudo e que Deus perdoa tudo. Ontem eu estava observando também as notícias, o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto estava todo colorido. Por que o Palácio do Planalto estava todo colorido? Com as cores do arco-íris. O arco-íris é de Deus ou não é, irmãos? O arco-íris é de Deus, né? Mas quem tomou posse das cores do arco-íris neste mundo? Pessoas que praticam a imoralidade sexual. Pessoas que praticam a imoralidade sexual tomaram de conta das cores do arco-íris. Deus ama essas pessoas? Ama. Nós também temos que amar essas pessoas? Também temos que amar. Mas, irmãos, amar não é concordar com
com as coisas erradas. Então, quando eu vi ali o centro do poder, o centro do governo, fazendo homenagem ao pecado, isso mostra o quê? A degradação moral que já tomou conta também, até mesmo dos poderes do nosso país. Porque eles fazem culto à imoralidade. Aquilo ali tem uma representação no mundo espiritual. Ali representa o poder do país, fazendo uma homenagem ao pecado. Então, os poderes, e muitos também estão celebrando o pecado. Quando fazem essas marchas aí, que promovem a imoralidade sexual, já estão levando até nossas criancinhas para essas marchas. E essas marchas vão milhões e milhões de pessoas. Aí eu não sei se foi semana passada ou se foi semana retrasada, eu estava indo trabalhar, eu até fiz um vídeo, acho que alguns irmãos viram. Eu estava indo trabalhar, aí aquele engarrafamento, eu indo em direção à torre de TV, aquele engarrafamento. Eu falei, rapaz, mas aqui não costuma ter esse engarrafamento nessa hora, por que está tendo esse engarrafamento? Aí eu comecei a ver, irmãos, vários carros alegóricos. Eu falei, ué, o que é aquilo ali? Carro alegórico? Ainda eu pensei, não vai me dizer que vai ter carnaval. Eu fiquei até confuso, mas já não teve carnaval esse ano? Teve ou não teve? Fiquei confuso, né? Teve, não teve, teve carnaval ou não teve? Você não vai dizer que é carnaval. Aí quando chegou perto, uma placa bem grandona, carnaval fora de época. Eu falei, meu Deus, o povo está precisando é de Deus, o Brasil está se afundando cada vez mais, e o povo está preocupado é com o carnaval. O culto aos demônios. E a primeira coisa que veio na minha mente foi isso, culto aos demônios. E aí, irmãos, quando o caminhão que eu estava chegou perto, aí eu comecei a ver aquelas estátuas. Você tem que respeitar outras religiões? Tem, irmãos, mas você sabe que outras religiões não traz coisas de Deus, traz coisas, né, dos próprios demônios. Então, quando chegou perto dessas estátuas, estava lá, aquele monte de estátua lá, né, estátua de orixá, de Exu, de não sei mais o que, aquele tanto de estátua. Aí a hora que o crente ali que tem o Espírito Santo, a gente chega e sente um calafrio assim, uma coisa ruim, né? Aí passou um pouquinho, quando eu pensei na minha mente, eu pensei, só falta até a estátua do diabo ali. Eu pensei na minha mente, irmão, só falta até a estátua do diabo. Aí quando passa um pouquinho, o que é que eu vejo? O diabão lá com tridente, ó. Uma estátua de todo o tamanho do diabo. Escravo. Pois é, irmãos. Então o que é isso? A degradação moral que tomou de conta. É como eu falo, o nosso país está passando por uma situação preocupante. E o povo está preocupado com carnaval. E milhões, né, que poderiam ser ali investidos em saúde, em educação, em bem-estar para as famílias, em casa, investir nas nossas crianças, nos nossos idosos, são desviados para essas coisas do Satanás. Então isso é preocupante, meus irmãos. A degradação moral. E as pessoas hoje em dia, se você for falar contra isso aí, as pessoas ficam contra você. As pessoas acham que é você que não tem amor, que é você que é discurso de ódio. Elas falam que é discurso de ódio. Irmãos, discurso de ódio é se eu vesse meu filho indo em rumo ao precipício e eu começasse ainda a falar, não, meu filho, pode ir, pode continuar. Isso aí não tem problema nenhum, pode continuar nessa vida. Aí estaria mostrando que eu estava odiando meu filho, não amando. Quem ama vai fazer o quê? Alertar. Então a degradação moral é o segundo estágio da queda também, irmãos. E aí o terceiro estágio da queda, a degradação espiritual. Vamos lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Olha só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Posso até continuar aqui também no versículo 4, que diz assim, ó, este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção numa palavra que tem aqui, ó. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Qual o dia que está falando aqui?
o dia que vai ser revelado o homem do pecado. Pastor, quem é o homem do pecado? O homem do pecado é o anticristo. Aqui está falando da revelação do anticristo. E o anticristo, ele sinaliza para o fim de todas as coisas. Quando o anticristo surgir sobre essa terra vai estar passando pela grande tribulação. E sabemos que depois da grande tribulação, irmãos, Jesus Cristo, ele volta pela segunda vez, em definitivo, para guerrear, para reinar sobre essa terra, mas antes tem a grande tribulação. Ou seja, antes de Jesus Cristo voltar, aí vai acontecer, sabe o quê? Apostasia. Esse nome, nós sempre temos que nos lembrar desse nome. Esse nome, muitas vezes, todas as vezes que eu lembro desse nome, dá um certo temor do meu coração. Porque eu fui procurar saber o que é apostasia. E a apostasia é o abandono da fé verdadeira. É o abandono deliberado da fé. É o abandono proposital da fé. Só abandona a fé é quem tem fé. Quem não tem fé, eu estou falando da fé na palavra, da fé verdadeira. Porque uma fé natural, o ser humano já nasce acreditando em um monte de coisa, né? O ser humano já tem essa tendência de acreditar em um monte de coisa. Tem gente que acredita em disco voador. Aliás, eu nem sei se não existe mesmo, né? O universo é tão grande, sei lá. Não sei, né? Sei lá. Então tem gente que acredita em fantasma. Tem gente que acredita em Buda. Tem gente que acredita em outros países aí que a vaca é um deus, que o boi é um deus. Tem gente que acredita que existe o deus cachorro. Ou seja, as pessoas sempre vão acreditar em algo. Agora nós estamos falando aqui da fé verdadeira. Vai chegar a apostasia. E a apostasia é o abandono deliberado da fé. Ou seja, a pessoa já conhece a fé verdadeira, mas a pessoa se desvia da fé. Agora, antes de se desviar da fé, estamos falando para os cristãos, vem esses 3 estágios. Primeiro, a degradação do ensino. Depois, sem ensino, vem a degradação moral. Um abismo chama outro abismo. E aí vem a morte espiritual. Aí vem a degradação espiritual. E algo muito preocupante já vem acontecendo em muitas igrejas. Nós vemos que muitas igrejas já fecharam as portas. Outras igrejas, os pastores estão fazendo a obra gemendo, preocupados, porque as pessoas cada vez menos querem frequentar as igrejas. As pessoas cada vez menos querem trabalhar na obra do Senhor. As pessoas cada vez menos querem contribuir financeiramente para que as igrejas continuem abertas. Então já conheço o pastor. Certa vez chegou um pastor lá em casa quase chorando. Chegou lá, começou a contar a situação dele. E um homem de Deus, um homem de bem, um homem assim do coração bom. Mas ali quando ele começou a contar a história que ele teve que fechar a igreja dele, irmãos, eu vi ele se segurando para não chorar. Porque isso dói muito no coração de um pastor. Quando o pastor fecha uma obra, não é porque ele quis fechar para ficar se divertindo, descansando, não. Muitas vezes quando ele fecha a obra é porque ele não conseguiu mais, não aguentou, não suportou. E ali, isso tem acontecido em muitas igrejas. Depois da pandemia, muitas vidas voltaram a ir para a igreja, né? Ficaram com medo, aí voltaram. Mas aí as pessoas vão ali se acostumando, as pessoas vão vendo ali que escapou, que está tudo certo, as pessoas têm a tendência de relaxar de novo. Aí as igrejas voltam a esvaziar de novo, as pessoas voltam a não querer mais ir para a igreja. Minha esposa, ela está sempre contando que lá na loja dela, Deus usa ela lá na loja dela também, viu? Na loja dela sempre vai uma vida lá. Ora por mim, ora aqui pela minha vida. Estou tão angustiado, estou tão aflito, estou passando tanta prova. Aí fica lá dando ouvido para minha esposa, né? Minha esposa aconselha, minha esposa fala, minha esposa ora. Mas quando minha esposa fala, mas tem que ir para a igreja. Passa um pouquinho, irmãos, a pessoa, tchau, depois eu volto aí, tá bom? Então, irmãos, quando fala de ir para a igreja, aí que é a batalha. Aí que é a luta espiritual. E aí hoje eu tive uma experiência. Eu perguntei até para minha esposa, falei, Nilma, tem quanto tempo que a gente entregou nossa vida para Jesus e tem quanto tempo que a gente frequenta a igreja? Ela falou, William, tem uns 10 anos que a gente frequenta a igreja. Falei, acho que é a primeira vez que eu estou indo para a igreja só uma vez na semana. Porque, irmãos, desde que nós entregamos nossa vida para Jesus, aí teve uma época aí que a gente ia para a igreja todo dia. Era de domingo a domingo, né? Aquela vitalidade, era jovem e tal, mais jovem, né? Ia para a igreja aquele pique todo dia. Aí, né? Vai chegando a idade, vai chegando as lutas, a responsabilidade vai aumentando, porque antes era só congregante é uma beleza.
Agora, tomar conta da obra, irmão, já é outra coisa, já é outra luta. Então, as outras situações que vai ocorrendo, né? Aí o que acontece? O ritmo vai diminuindo. Agora a questão de ir para a igreja só uma vez na semana, só um culto na semana, faz 10 anos que eu não tinha essa experiência, irmã Valéria. Fiz o estudo bíblico, né? Gravei o estudo bíblico, estudei do mesmo jeito, li a Bíblia, não parei com o meu propósito, porque eu pensei, agora é que eu tenho que vigiar mesmo. Porque a igreja, irmãos, ela nos dá um incentivo, né? A gente buscar mais, ela nos fortalece mais. Mas eu pensei, já que eu não vou, não posso relaxar. Falei para meus filhos também, vocês não relaxem, viu? Continuem estudando, orando do mesmo jeito. E aí, quando chegou hoje, eu tive uma sensação esquisita. Quando chegou hoje que eu tinha que vir para a igreja, igual minha esposa falou, parecia que tinha um ano que eu não vinha, né? Que a gente não vinha. Quando chegou hoje, é claro que eu estava empolgado para vir, estava com saudade da igreja. Eu vi a igreja pela câmera, meu celular tem a câmera aqui da igreja, né? Eu vi a igreja pela câmera e falei, rapaz, estou com saudade da igreja. Vi as cadeiras, vi o som aqui, né? Não tinha ninguém na igreja, né? Tudo escuro. Mas eu vi e falei, rapaz, já estou com saudade da igreja. Mas, irmãos, hoje, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja, eu já me senti mais enfraquecido. Já me senti mais assim, aquela luta a mais para vir, mais desanimado, aquela coisa. Eu falei, está repreendido. Tomei um banho logo gelado ali e falei, está repreendido. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? É o perigo da gente relaxar. Já pensou? Só teve um dia na terça. Agora se a gente ficar, irmãos, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos sem vir, cada vez mais a luta vai ser maior para vir. Quanto menos você vem, maior é a luta para você voltar a vir. Sabia disso, irmãos? Não sei se com os irmãos é assim, mas eu já senti essa diferença hoje. Mas eu creio, irmãos, que Deus está no controle. Eu creio que essa direção que Deus está dando é algo aí, até quando Deus der a segunda ordem, eu creio que está sendo melhor para os irmãos também, porque eu vejo a luta de cada um também. Foi melhor para os meus filhos. É como nós pregamos aqui no domingo. Nós sentimos um alívio. Em qual sentido? Um alívio, irmãos, de eu olhar mais para minha casa, de eu olhar mais para os meus filhos, de eu fazer algo que vai ali facilitar para nós e para os irmãos também, sem parar de fazer a obra, porque o mais importante é isso, é não parar de fazer a obra. Eu falei para minha esposa, Nima, eu gosto de fazer live no Facebook também, eu não aguento fazer todo dia, mas de vez em quando eu gosto de parar ali na frente do computador e começar a falar de Deus. Por que eu não tenho feito muito? Por causa da obra, né? Estava tendo muitas tarefas. A irmã Valéria é ouvinte, alguns irmãos aqui são ouvintes, né? Então o que acontece? Aí eu estava parando de fazer mais, mas eu falei, ó, da maneira que está, eu posso parar mais ali na frente do computador de vez em quando, fazer uma live também. Vou estar gravando. Esse primeiro estudo ali eu fiquei meio atrapalhado ali, que eu não estava muito acostumado, mas o próximo eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. Mas uma coisa que eu peço para os irmãos, não vamos, irmãos, mesmo que diminuiu a quantidade de cultos, mas não vamos relaxar da nossa vida espiritual. Temos que continuar buscando, perseverando, para que a gente não passe por esses estágios e para que a gente não venha cair, irmãos. Porque não é isso que Deus quer para as nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, última leitura que eu vou fazer aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17, onde diz assim, ó, exortação à perseverança. Olha, exortação à perseverança. Diz assim, ó, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. A nossa vontade, a nossa oração é essa, que o Espírito Santo do Senhor nos dê ânimo, irmãos. Não podemos desanimar. Como eu já falei aqui, a igreja passa por várias fases, mas nós temos o papel
Nós temos uma missão de nos animar uns aos outros. No mundo tem esse ditado que a união faz a força, mas esse ditado ele é bíblico. A Bíblia fala que aonde há união, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Seu irmão precisa de força, seu vizinho precisa de força, seu pastor precisa de força, a igreja precisa de força, o grupo de louvor precisa de força, as crianças precisam de forças, os jovens precisam de forças. Hoje eu estava lendo ali a história do apóstolo Paulo e até me deu vontade de ouvir uma pregação sobre o apóstolo Paulo. Até recomendo para os irmãos. Tem um pastor que se chama Hernandes Dias Lopes. Quem conhece, irmãos? Hernandes Dias Lopes. Então, dou uma dica aqui para os irmãos. Ouçam a pregação do Hernandes Dias Lopes, que fala da história do apóstolo Paulo. Ele também tem um livro muito bom que fala da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pensa num sujeito ruim, antes de encontrar Jesus, né? Pensa num sujeito ruim, irmãos. Pensa num sujeito que era ruim, sangue ruim. Era o apóstolo Paulo. Ele era assassino. Quando ele não mandava, quando ele não matava, ele mandava matar. Ele perseguia os crentes. Ele perseguia a igreja. Ele perseguia até o Deus dos crentes. Até Jesus falou: por que me persegues, Paulo? Tu não está perseguindo, não é só a igreja não, você está me perseguindo também. Então ele era ruim. Quando ele se converteu, Ananias ficou até com medo dele. Falou: Senhor, vou ter que ir lá curar esse homem aí, esse homem é o terror. Aí Jesus falou: vai lá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Porque eu vou mostrar para ele quanto que ele vai ter que sofrer pelo evangelho, sofrer pelo meu nome. E aí se cumpriu na vida dele. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito, irmãos. Ele apanhou, ele foi blasfemado, ele foi zombado, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele foi preso várias vezes, ele passou por masmorras. E sabe o que eu acho mais triste? Triste humanamente falando, é que no final ele se dedicou tanto ao evangelho, foi picado por cobra, né? Ele se dedicou tanto ao evangelho, irmãos, tanto ao evangelho. Aí no final da carta ali, uma das cartas que ele escreveu, ele conta como é que estava sendo o final dele. Pouco antes dele ser ali enforcado, alguns estudiosos dizem que ele foi enforcado, né? Não sei, ou decapitado. Mas pouco antes dele morrer, aí ele deixou ali a carta final dele. E ele começou a falar dos irmãos em Cristo Jesus que abandonaram ele. Dos amigos que ele achava que era amigo, mas que no final abandonou ele. E ele começa a falar: ó, Demas amou mais este mundo, tal sujeito me abandonou, outros sujeitos não vieram no meu julgamento, não sei quem amou mais outras coisas. Então, irmãos, no final da vida dele, apesar de tudo que ele passou, ele disse que ele foi abandonado. Ou seja, ele morreu praticamente sozinho. Ele falou: só o médico Lucas, né, que esteve do meu lado ali, mas ele morreu praticamente sozinho. Então até por isso ele teve que passar, no momento que ele mais precisava de ajuda, de força, de socorro, foi o momento que ele foi abandonado. Irmãos, muitas vezes na sua vida, você não vai poder colocar muitas expectativas no ser humano, porque o ser humano é falho. Seu amigo que nunca vai te abandonar é Deus, é sua família e aquelas pessoas verdadeiramente que te amam. Essas pessoas não abandonam. Mas muitos, irmãos, na hora do momento de precisão, de luta também, muitos vão te frustrar. Então, para a gente continuar perseverando até o fim, nós temos que estar com os nossos olhos fixos na cruz, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer por nós, ele continua fazendo e ele ainda vai fazer, porque ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então vamos ficar alerta, porque esses 3 estágios da queda, a palavra não está se referindo ao ímpio, mas está se referindo ao cristão. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais nós temos que vigiar e mais nós temos que perseverar e nunca desistir. Mas que para que seu irmão não desista, você tem o papel de ajudar ele também. Para que seu filho não desista, você tem o papel de acompanhar ele. Para que os jovens não desistam, irmãos, orem pela vida dos jovens também. Para que seu irmão que está ali numa idade a mais, né, não desista, dê força, visite, ore, pergunte como está, ajude, esteja junto, para que a gente possa trilhar esse caminho juntos e a gente chegue no final juntos também.
Amém, igreja? Glória a Deus. Então, dito isso, eu convido a igreja para se colocar de pé. Já vamos estar encerrando o culto nessa